Boa tarde, gente. Boa tarde, boa tarde. Uma honra estar aqui mais uma vez com vocês. Michi, você já tá aí, meu querido? Aparece para você aí a solicitação, Michi? Manda aí para mim que não tá aparecendo ou a pessoa aqui que não sabe. Aê! Boa tarde, meus queridos alunos. Muito boa tarde. Nós estávamos aqui fazendo, né, uma conversa breve. Michi! Oi, Michi! E aí, Bruninha? Como vai, meu querido? Eu tô tranquilo, Michi, esperando obrigada isso acabar. pelo convite. Na sexta-feira passada, você entrou aqui comigo numa conversa rapidinha, né, de uns 10 a 15 minutos só. Eu estava explicando para os meus alunos que a intenção é que a gente aproveite essa quarentena para reunir pessoas maravilhosas, para um bate-papo rápido, contraído, informal, mas cheio de conteúdo. E eu estaria, então, lançando esse projeto, né, de fazer umas 2 lives por semana, ou 3 no máximo, e eu tinha que escolher uma primeira pessoa. E aí, Michi, eu escolhi você por vários motivos. Primeiro, porque nós nos damos super bem. Você é um amigo que eu tenho do coração, dos grandes amigos que a minha profissão me fez ter. Uma pessoa altamente competente, responsável, que conduz muito bem o direito de família. Conduz o direito de família com alegria, com descontração, com perturbação, mas também com seriedade. Então, Michi, considerando principalmente que estamos num momento difícil para todos nós, não só economicamente, financeiramente, mas estar em casa é muito difícil, né? Conviver com as pessoas em casa, ainda que seja o marido, a esposa, os filhos, os pais, é muito difícil. Porque são pessoas que têm amores recíprocos, sim, mas várias coisas que geram contradições. E aí, por isso eu pensei em tratar de um tema super importante, que são as famílias e as intolerâncias nesse momento da pandemia. Então, meu amigo, eu vou passar a palavra para você. Michel é especialista em direito e processo do trabalho, assim como como eu. Michel é mestre em direito de famílias pela UXAL. Muito obrigada mais uma vez, Michel. A palavra é sua. Ô, Bruninha, eu agradeço o convite. Realmente faço minhas as suas palavras. A gente fez uma amizade ao longo desses 10 anos que eu trabalho lá na Universo e isso passou, né, os muros da faculdade, né? Tanto que a gente virou comparsa no carnaval, né? Afinal de contas, eu não posso servir só para te pedir coisa e te dar tarefa, né, meu amigo? Pois é, minha querida. Mas vamos lá. É uma honra estar nessa live aqui com você e achei muito interessante essa sua iniciativa. Realmente muito boa. E eu estou vendo aqui vários amigos, vários ex-alunos entrando, né? Elano, um abraço, né? Atenaldo chegou aí, né? Então, muita gente boa, né? Que passou pelas nossas mãos na época da faculdade, né? Você é a malvada favorita e eu um tanto quanto ogro para eles lá, né? O xereque deles lá, né? Mas é verdade. Maurício, grande Maurício, veja o seguinte, realmente a gente está vivendo uma época que é um tanto quanto complicada, né? Em relação em relação a todas as relações que nós temos, tanto de direito do trabalho quanto na parte de família, né? As relações pessoais modificaram muito por conta dessa pandemia que nós estamos vivendo. Então, na verdade, o que a gente precisa hoje, a gente está vivendo, na verdade, um tempo de reflexão e de transformação. Né? A gente tem que refletir muito sobre o ambiente familiar, porque, como você bem disse, o nosso dia a dia fazia com que a gente tivesse pouco contato com os nossos familiares, né? Porque a gente sai para trabalhar de manhã, chega de noite, é uma tarefa aqui, é uma atividade do outro lado, né? Então a gente fica um tanto quanto solto
em relação às nossas relações, às nossas relações familiares, nossos pais, nossos filhos, esposa, companheira, quem quer que seja que esteja no nosso dia a dia. Então, isso modificou muito, né, por conta dessa pandemia, fazendo com que as pessoas voltassem mais para o seio da família, né, para o convívio familiar, e isso às vezes traz uma mudança radical em relação no nível da, das relações familiares, né? É, os filhos, né? Vamos pensar assim inicialmente em relação aos pais e os filhos, a convivência que os pais tinham com os filhos era muito mais uma relação no final de semana para se divertir ou chegar ao final do dia. Aí aquelas brincadeiras eram sempre muito tranquilas, muito boas de estar se divertindo, porque na segunda-feira tudo voltava àquela velha rotina do trabalho. Sozinho, só chegava depois de noite, às vezes tem gente, como a gente tem 3 turnos de trabalho, né? Dá aula de manhã, dá aula de noite, tem outras atividades profissionais durante o dia, então a gente chega em casa de noite, às vezes chega cansado e não tem muito o que conversar com os filhos e também com os pais, se você tiver nessa convivência com os pais. Então, isso modificou e fez com que a gente hoje começasse a pensar um pouco mais o ambiente familiar como era antigamente, né? Ou seja, aquelas relações mais próximas dos pais e dos filhos. E só que essa mudança radical que a gente teve fez com que alguns grupos familiares passassem a ter certas intolerâncias também. Por conta desse convívio diuturno, as pessoas não estão mais acostumadas a essa convivência diária com o seu ente familiar. E às vezes começam por bobagens, por discussões bestas, até as áreas da picuinha, vamos dizer assim, né, fazer com que se transborde um problema que seria pequeno e seria de fácil resolução, né? As pessoas que têm uma atividade muito grande, né, uma atividade maior no seu dia a dia, né, desacostumadas a ficar dentro de casa, têm uma tendência realmente a ficar mais estressadas. Quem é que não fica? Né, se sentindo preso quando você não é condenado. Então, hoje você está condenado a viver num regime vamos dizer assim, entre aspas aqui, de prisão domiciliar sem você ter cometido qualquer ilícito. Forçada, uma prisão domiciliar forçada sem crime. Vamos dizer assim, é uma prisão compulsória que a gente está vivendo hoje. Por mais É, que você diga que, mas é uma coisa temporária, sim, é temporário, isso vai passar, vai. Quando a gente não sabe? Quando a gente não sabe? E, às vezes aí eu vejo conversando com alguns amigos, aí dizem assim, poxa, é uma alegria o que eu vou fazer hoje. Qual é que você vai fazer? Eu vou para o supermercado. Né? Olha a alegria que a pessoa tem hoje ir para o mercado ou ir no banco fazer uma conta, pagar uma conta, fazer uma compra. Né? Então, isso modifica muito essas relações. Né? E juridicamente pensando, como a gente ministra aula para o curso de direito, a gente não pode se afastar também de algumas situações voltadas à figura do direito de família. Né? Em especial aquelas famílias que se transformaram em famílias que foram quebradas do seu núcleo original, né? Os pais que se divorciaram, porque tem uma guarda diferenciada, tem uma guarda compartilhada, ou tem uma guarda alternada, ou qualquer que seja essa situação, e até a figura dos idosos também, a proteção que você tem que ter, né? Porque quando a gente pensa em Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente pensa no artigo 1º lá do ECA, né, que fala do princípio da proteção integral da criança. integral. Aí você pensa lá no artigo 227 lá da Constituição, que estabelece o princípio do melhor interesse do menor, aquela coisa toda, e que é voltado para o direito de família, e que o direito de família se preocupa e muito com isso. Mas também a gente não pode esquecer do Estatuto do Idoso, que dá Sim, uma uma proteção também proteção. integral ao idoso, às pessoas maiores de 60 anos. Né? Então, isso a gente tem que pensar muito. O que é que a gente tem em relação a essa mudança, essa nova rotina que a gente tem? A gente tem que praticar uma coisa que eu achei interessante quando eu vi na televisão. A gente está numa época de praticar empatia.
Isso é uma verdade. Né? Você tem que ter mais afeto, você tem que ter mais afinidade com as pessoas, buscar ao máximo ser mais tolerante. Às vezes não é possível. Às vezes não é possível. A gente sabe que somos seres humanos, somos falíveis, né? Mas a gente tem que praticar essa empatia, buscar olhar o lado da pessoa que está ali com você também, porque é uma mudança não só para você, mas é uma mudança também para outra pessoa. Né? Então, isso a gente tem que estar sempre trabalhando, modificando, conversando mais. Antes dessa pandemia, o que é que a gente tinha? A gente chegava, ia para um barzinho, a gente saía, a gente ia para os barzinhos, o que é que a gente via? Às vezes, 3, 4, 5 pessoas numa mesa, amigos, e todo mundo no celular conversando, mandando mensagem, em vez de Sim, estar conversando entre si, conversando com outras pessoas que não estavam ali presentes. Aí você tira uma selfie, tira uma foto, aquela coisa, tira uma foto da comida, tira uma foto da bebida, mostra, tira uma foto de todo mundo. Tá todo mundo aqui reunido, sim. Tá todo mundo reunido, mas em vez de estar conversando, tá tirando foto. E hoje, essa pandemia fez com que a gente voltasse para o seio da família, dentro de casa, e nos força, às vezes, até estar conversando. Mas sim. uma forçação interessante essa. É uma forçação interessante, porque você não está demonstrando do seu dia a dia, você às vezes não conversa com seus pais, com seus filhos, o que você faz no seu dia a dia. Talvez eles não perguntem, esperando com que você manifeste alguma coisa, ou você puxe uma conversa nesse sentido, mas hoje a gente vai falar o quê? Ah, estou esperando voltar a trabalhar porque a pandemia, né, está nos obrigando a ficar aqui. Então você não precisa conversar de trabalho. Converse de outras coisas. Né? Você tem um filho pequeno, então o que é que você faz? Você tem jogos de tabuleiro, por que é que você não faz jogos de tabuleiro com o nobrecíssimo Cauã aí? Né? Então, eu sei que você faz, porque você é uma mãe muito presente, você gosta de brincar, só não pode mais agora estar botando chuteira para jogar bola. Não estou podendo Né? jogar bola, amigo. Não Minhas está podendo chuteiras estão fazer. aposentadas. Pois é, tá vendo? Então, tem que se fazer outras atividades que a criança também não fique presa somente na frente de um computador, na frente de uma televisão. Né? É, eu estou morando com meu pai e com minha mãe, né? Acho ótimo a presença deles aqui, né? Passa a ser uma companhia tanto para mim quanto para eles, né? E aqui em casa, praticamente, quem faz as coisas de saída sou eu, né? Não me furto a fazer, não tenho problema Sim, nenhum em fazer, até porque é uma garantia que eu tenho de segurança para claro, eles. Né? É claro. uma segurança que a gente tem, mas essa segurança pode ser feita também não apenas você dentro de casa com a sua família. Você poderia estar fazendo isso com sua mãe, que você não mora, sua mãe está precisando fazer alguma coisa, você se predispor a fazer para ela, porque é muito mais natural você ter uma força vital maior do que a deles, né? Uma proteção de Sim. saúde muito maior do que a sua, do que a deles lá. Então, essas intolerâncias, essas discussões que nós temos por bobagem, elas têm que passar. A gente tem que passar por cima disso, né? E realmente ter mais afeto ou demonstrar mais afeto aos entes familiares que estão no nosso dia a dia. Nishi, o que você está falando é uma coisa muito importante. É verdade que ninguém escolheu ficar assim, enclausurado de forma compulsória, forçada, de jeito nenhum. Mas é verdade também que esse momento de pandemia fez com que nós pudéssemos valorizar as pequenas coisas, que nós não estávamos mais fazendo isso. Na verdade, tínhamos todos, e aí não é diferente com os alunos que estão aqui nos escutando, ex-alunos. Um beijo para o professor Sandro, ele entrou aí na live, você estava falando, eu não pude cumprimentá-lo, mas assim, todas essas pessoas que estão nos escutando viviam uma rotina de vida, na verdade, digamos assim, avassaladora. A gente, como professores que somos, nós dois, nós tínhamos hora para tudo. Era hora para almoçar, hora para sair de casa, hora para dar aula, hora para voltar. Então, a gente vivia uma rotina de atropelar as nossas limitações. E muitas vezes não sobrava tempo. Para você é mais fácil que você ligue, você mora com seus pais. Eu, particularmente, tenho também uma família muito sólida. Você, meu amigo pessoal, sabe disso. Mas, assim, quantas vezes as pessoas passaram dias e dias sem ligar para os pais, sem dar uma atenção, ou até transmitir uma mensagem de carinho para a própria esposa que está em casa.
para os filhos que estão em casa. Muitas vezes, a relação familiar se baseava naqueles encontros rápidos, episódicos do horário do almoço ou de noite na janta e acabou. E todo mundo super abafado com a rotina de escola, de trabalho e de, sei lá, tantas outras tarefas. Essa pandemia e esse cárcere forçado, compulsório, como você muito bem conceituou, abriu, sem sombra de dúvidas, espaço para a gente pensar no amor, na sensibilidade, na importância dos nossos entes familiares, na, digamos assim, vulnerabilidade que é a vida e que somos todos nós. Porque essa vida é muito rápida, é muito, digamos assim, traiçoeira. Hoje nós estamos aqui conversando, amanhã não sabemos o que vai acontecer. E muitas vezes nosso tempo aqui na Terra vai acabar e nós não tivemos como aproveitar esses momentos de dar um simples beijo no pai, na mãe, de ir ali no mercado para ele ou para ela, de ligar para o irmão e fortalecer ainda mais essa amizade. Então, esse momento de pandemia, espero eu, pelo menos eu tenho visto isso, necessariamente somos forçados a refletir e reaprender a estarmos juntos, reaprender os conceitos de família. Você falou aí um pouquinho, né, da tradicional família, sem sombra de dúvidas, a gente precisa resgatar isso. O direito de família mudou muito. Nós temos hoje diversas espécies de família, mas uma coisa não muda: o amor transforma pessoas e nos ensina a tolerar, a ter paciência, digamos assim, ultrapassar nossas próprias barreiras e limitações por todos aqueles que amamos. Então, eu espero muito que esse momento seja também um momento de valorização para esses entes familiares se reaproximarem e, digamos assim, resguardar o que tem de mais bonito em si, que é os seus, que são os seus familiares, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, enfim. Infelizmente, a gente também sabe, Mish, você é um profissional técnico do direito de família, que tem o outro lado da moeda, né? A outra face, a face perversa ou violenta, porque muitas vezes, seja homem ou mulher, você sabe que eu sou mulher, mas eu não sou feminista e nem gosto da vitimologia. Eu detesto mulher que se vitima. Eu acho que nós mulheres precisamos ser fortes, precisamos assumir os nossos papéis. Não estamos aqui propriamente para levantar bandeiras extremistas, porque isso não fazem parte da minha conduta, mas efetivamente é preciso que nós consigamos ter esse espaço de permitir o respeito recíproco para que possamos evitar as diversas violências. E aí aquela mulher que é submissa, aquela mulher que é passiva, aquela mulher que muitas vezes se submete a tantas situações nessa vida familiar, porque não tem emprego, porque precisa do marido, por tantas outras coisas mais, que não entram na minha cabeça, mas eu preciso respeitar, porque é uma realidade fática. Tem muitas pessoas que estão sofrendo demais hoje, né? A violência doméstica tem, inclusive, aumentado em épocas de pandemia, justamente por conta desse isolamento. A violência social, de um modo geral, a revolta porque perdeu emprego, porque é um profissional liberal, não conseguiu estar abarcado pelo plano do governo para receber o benefício emergencial. Então, o nervosismo muitas vezes conduz ao alcoolismo, o aumento de bebida alcoólica, e aí a gente tem, digamos assim, uma bola de neve de tantos pontos que conduzem a essas intolerâncias. Então, meu amigo, fala um pouquinho sobre isso para a gente, para esclarecer, e eu até gostaria de aproveitar para falar que eu tenho uma grande amiga que entrou aí, Miliane Tahira, minha amiga antiga, sua amiga também, psicóloga, minha professora de dança, que infelizmente eu não estou podendo mais fazer aula, porque ela agora só está em Lauro de Freitas, mas enfim, ela é psicóloga, esse tema também envolve a psicologia, então fala um pouquinho para a gente, Michi, por favor. Claro. Veja, Bruninha, eu sempre, pensando aqui, a gente sempre fala que nunca os valores como solidariedade, empatia,
respeito, compreensão foram tão necessários nas relações familiares, né? E realmente a gente tem esse lado negro que você trouxe aí, que é importante a gente pontuar. Minha mãe deu um tchauzinho aí, mãe, que bom estar assistindo a gente aqui, então tenho mais uma responsabilidade aqui agora falando. Com certeza está Verdade. Ela e doutor Almir ali na sala ouvindo, tá certo? Então veja o seguinte, o grande problema dessa forçação de, de convivência domiciliar realmente modifica ou talvez amplie essa questão da violência doméstica. Mas uma coisa a gente não pode perder de foco. As pessoas que sofrem a violência doméstica, elas não podem deixar de fazer as suas denúncias. Entendeu? Isso é de crucial importância. O fato de, porque o meu marido ou a minha esposa perdeu o emprego e ficou mais violento, ficou mais intolerante, isso não é justificativa para a pessoa sofrer qualquer tipo de violência. Também não se pode pegar e descontar na esposa, na companheira, ou nos filhos, ou nos seus pais idosos, as suas frustrações por conta do problema da pandemia. Porque uma pessoa que faz isso, ela não está fazendo por conta da pandemia. Ela apenas está aflorando aquilo que ela já possuía. Entendeu? Então, isso talvez tenha sido, esse aumento de estatística a pandemia tenha sido o vetor que fez com que explodisse essa conduta das pessoas. Da mesma forma, e a gente pode voltar a falar dessa questão da violência doméstica aqui, né? Também modificou muito juridicamente a questão das pensões alimentícias. E se discute muito sobre isso. Aí tem muito pai, muito genitor que tem a obrigação de prestar os alimentos e esquecem que o seu filho também tem a necessidade. E aí utiliza-se desse subterfúgio, dizer, mas a Covid chegou aí, eu perdi meu emprego. Sim, você perdeu o emprego, mas você não perdeu a responsabilidade. A obrigação de alimentar, ela permanece. Né? Da mesma forma com que permanece a obrigação de você cuidar dos seus entes queridos, em qualquer que seja a circunstância. Você falando aí, você pediu para puxar a questão da violência familiar, quando a gente dá aula de direito de família, eu digo para os meus alunos uma coisa, é uma coisa bonita que a gente tem no papel, os deveres decorrentes do matrimônio. O dever de fidelidade, o dever de compreensão, o dever da coabitação, do respeito. Então, tudo isso está lá no Código Civil, que é muito bonito no papel, mas as pessoas não praticam. Então, no momento em que você chega e que você tem um marido violento, ou um pai que espanca os seus filhos, ou um filho que espanca os seus pais, eles perderam completamente a noção do que seja família. Sim. Eu sempre digo para eles, os meus alunos, eles sabem disso, eu digo o seguinte, família não é uma instituição falida. Da mesma forma que casamento também não é. Perdoe. Só que a gente não está vindo aqui para discutir casamento, e sim para discutir família. E o ambiente familiar, ele é primordial. É a base da sociedade, está na nossa Constituição, e a gente não pode perder o foco do que seja a família. Não necessariamente a gente pensar na família nuclear, pai, mãe e filhos. Qualquer que seja, né? Qualquer que seja. Então, eu tenho um relacionamento, você muito bem conhece, um relacionamento maravilhoso com a mãe de meu filho. Né? A gente não mora junto, a gente nunca se casou. Diego é uma pessoa um camarada que, para mim, é excepcional em relação como filho. Entendeu? A gente mantém contato, e por que não utilizar da tecnologia para você se manter mais próximo? Por que não faz uma chamada de vídeo? Né? Não faz não utiliza um Skype, não utiliza o WhatsApp para você conversar, para você ver a pessoa, não apenas falar. Porque vendo, você transborda a sua emoção também. Então, essa situação de violência, primeiro, ela, infelizmente, manteve-se, ou talvez tenha aumentado a sua estatística por conta das intolerâncias que a gente falou anteriormente, mas as pessoas que sofrem a violência, elas não podem deixar de denunciar. Isso é crucial, porque é aquela coisa, se você autoriza uma vez, autoriza a segunda vez, aquilo vai virar uma rotina e você entra num ciclo vicioso. Então, você não tem como modificar, entendeu? E talvez seja pior você tentar modificar mais adiante, porque você não sabe o que é que vai acontecer na próxima agressão, né? E os pais, em relação aos filhos ou em relação aos seus
e os filhos em relação aos seus pais, aqueles que têm essa relação simbiótica, não podem deixar de cuidar deles. Não Sim. pode. Não se pode chegar e dizer, eu não tenho condição de prestar os alimentos. Se vira. Se você não tem como você prestar o alimento, não tem jeito, você vai ter que entrar com a sua revisional, isso não modificou. O processo civil, o processo de alimentos não modificou por conta da Covid. Não houve suspensão da obrigação de alimentar. A obrigação de alimentar, ela permanece. Até então, E a a, natureza típica, né? Não tem como exatamente. sobreviver, como alimentar a criança. Exatamente. Se você quiser discutir porque a sua capacidade de pagamento ou a sua possibilidade modificou, entre com a revisional. Mas você não pode, porque hoje os processos são eletrônicos. Então você já está funcionando a justiça para esse tipo de ação. Então você pode buscar, entendeu? Essa revisional. Então as pessoas elas têm que tomar muito cuidado porque a sua obrigação permanece, né? E como eu disse aqui, a solidariedade no ambiente familiar, ele tem que estar. Marisa colocou aqui, vizinho meter a colher também funciona. Funciona só se você de forma negativa, né? E realmente ninguém vai modificar a conduta das pessoas, né? Quem é aquilo, né? Se você já tem a sua tendência a ser violento, você vai ser violento. Você não vai ficar violento por conta da pandemia. Você não está mais intolerante por conta da pandemia. Você não está sendo mais agressivo com as pessoas por conta da pandemia. Isso já existia. Talvez a pessoa talvez estivesse mascarando essa situação, mas já é da natureza da pessoa. Então, a gente brinca, a gente às vezes reclama, a gente às vezes é duro, né? Mas isso é da forma com que você faz, e às vezes você ser duro não significa dizer que você é um ignorante, né? Que você é agressivo. Você pode ser duro nas palavras, né? Mas isso às vezes demonstra, a dureza nas palavras demonstra até o afeto e o respeito que você tem pela outra pessoa, para você tentar demonstrar que aquela pessoa está se equivocando em algumas situações. E o grande problema das intolerâncias é que as pessoas não aceitam hoje ingerência de mais ninguém. Colocou aquele foco na frente dela, aí que a gente brinca na sala de aula, assim, colocou aquele óculos de burro e só consegue enxergar adiante, não consegue beber quate e abrir a mente, né? Então, a pessoa tem que ter essa tolerância sim, ela tem que respeitar o próximo, tem que respeitar a sua família, a sua entidade familiar e as pessoas que participam dela. O valor que se dá ao afeto hoje, e há muito tempo em direito de família, ele já está muito, muito mais do que enraizado no direito de família. E isso tem que ser praticado. Né? A gente tem que tomar muito cuidado, tem que aumentar o respeito com a outra pessoa, aumentar sim a tolerância, né? Porque isso aí é um dever implícito, que é o dever de lealdade. Eu sempre digo para os alunos lá, fidelidade não é a mesma coisa que lealdade. A lealdade, ela perpassa a fidelidade. Então você tem que ser leal, e você ser leal é você respeitar sim a pessoa que está na sua convivência. Perfeito. Né? Tem alguém aqui, vários comentários, né? A gente nem sempre consegue fazer assim, fazer algum comentário, mas, Misha, eu concordo com você, eu acho que é preciso mesmo olhar cada vez mais para a família, né? E é preciso verificar o íntimo de cada um, né? Eu só discordo um pouquinho, e aqui é a nossa conversa, né? É bom quando até discorda, que assim, as pessoas que têm um equilíbrio emocional, que tem uma personalidade muito estabilizada, como eu sei que você tem, pensa mesmo assim, você não vai ficar mais violento por causa da pandemia, você não vai perder a sua estabilidade enquanto ser pela pandemia. Mas quem já é vítima das mazelas da vida, como, por exemplo, não tem emprego, não tem salário, mora num bairro ruim, muitas vezes marginalizado pela própria realidade que a vida lhe proporcionou, ou ele também não conseguiu galgar. Eu não gosto de tantas vitimologias, já falei aqui. Mas aí, essa crise somada com tantos outros fatores, isso, digamos assim, desperta, ou então isso extravasa, né? Então, assim, eu não vou me tornar violenta, mas
essa nova realidade de ficar em casa gera muitas vezes uma impaciência a mim que não era tão impaciente. Várias vezes, inclusive aqui em casa, né? Ou porque Cauã não quer fazer atividade na hora certa, ou porque eu estou aqui dando aula, quando eu abro aqui meu gabinete está uma bagunça sideral na casa. Você estoura e você tem que respirar e dizer, calma, peraí, não é por aí. Então, assim, isso, nós temos uma evolução mental, nós somos pessoas intelectualizadas, nós temos famílias sólidas de maneira inconteste. Conheço Cristiane, a mãe de Diego, conheço Diego e vejo quão estruturada é o significado de família para vocês, ainda que vocês não morem juntos. Então, vocês são uma família, sim, porque ela tem um diálogo perfeito com você, você tem um diálogo perfeito com ela, com o seu filho, e assim são dois seres separados que contribuem positivamente para o crescimento de um ser, que é Diego. Mas quando você pensa em famílias que não têm essa, e pessoas que não têm essa estabilidade mental, emocional, amigo, eu não consegue separar essas coisas, não. Então, é como você falou no início, é uma revolta porque perdeu o emprego, que quer descontar na mulher em casa, que quer descontar no filho em casa, quer descontar em alguém, ainda que aquela pessoa não tenha sido a origem dos problemas. E aí é que aquela bola de neve que eu citei agora há pouco se forma. Então, assim, eu entendo a sua fala perfeitamente, dentro de um olhar técnico você é brilhante. Agora, infelizmente, as pessoas não têm tolerância, não têm resiliência. E aí é que a Verdade. gente tem esses percalços, não é? Ô, É, Misha, aproveitando nisso, já que a gente falou do problema, da necessidade de tolerância, mas da realidade, me fala um pouquinho sobre as medidas alternativas de solução de conflitos. A gente tem falado muito nas técnicas, né, de mediação, de constelação familiar, nessas técnicas modernas que funcionam como formas alternativas na solução de conflitos. Eu sei que, assim, infelizmente, vários sejusques, né, que são centros de solução de conflitos, estão fechados justamente seguindo as determinações do governo. Não é do meu conhecimento, mas acho que, não sei se eles já se reestruturaram a ponto de fazer atendimentos online. Humildemente falando, eu não sei dizer sobre isso, até porque não sou da área, mas, sem sombra de dúvidas, eu sou aquela que defende o discurso de que uma pessoa pacífica consegue ser eficiente nesse momento de desarmar alguém que tem uma intolerância ou violência. Talvez não em absoluto, mas muitas vezes o tom da conversa muda tudo. O tom pacífico me encaminha para um outro norte que seja a solução e não se manter na guerra. Então, e eu sei que essas formas alternativas de solução de conflitos investem muito nessas estratégias, né? De buscar ouvir o outro, de buscar ouvir o que cada um tem a dizer, as razões de cada um, buscar esse equilíbrio aí, para que essas relações se restabeleçam e retomem o seu curso normal. Então, me fala um pouquinho sobre isso e como tem acontecido no direito de família essas técnicas mediativas ou constelações familiares, enfim. veja, é o seguinte, na parte do direito de família, a gente tem que trabalhar a depender da situação, da circunstância ou até do caso concreto, né, precisa efetivamente que se busque uma ajuda extra, né? Ou seja, a figura de um psicólogo, ele vai funcionar muito bem, né? Miliane está aí, pode até, né, dar uma manifestada também, né? Minha mãe já fez um curso de psicologia em Guiana também, então a gente tem muitas possibilidades de buscar ajuda para esse tipo de conflito que surge dentro do seio familiar. As constelações familiares, elas surgiram realmente como uma forma de se buscar sanar problemas que vinham ocorrendo, mas esses problemas eram muito mais decorrentes de relações pessoais, de um pai com um filho, né, do marido com a sua esposa. Então se buscava a pessoa vamos colocar assim, de um mediador, né, vamos colocar a pessoa o psicólogo que expõe
que se expõe como a orientação da constelação familiar, ele funcionando como um norte para que as pessoas pudessem se abrir, informando qual foi o motivo ou tentar buscar a base daquela revolta, daquela chateação, daquela circunstância que fez com que a pessoa se tornasse violenta ou se tivesse um problema de natureza pessoal. Né? Às vezes as pessoas têm os seus problemas que se trazem da sua vida. Né? Quando a gente fala lá, por exemplo, de casamento, eu falo com os alunos o seguinte, imagine, você começa a sua vida com a pessoa porque você demonstra o afeto, o carinho, a vontade de estar com aquela pessoa. As mazelas da família dela que ela vem trazendo ao longo de 20 anos que não te conhecia. Então você não pode modificar aquela pessoa. Não é o seu modelo de família que vai servir como modelo perfeito. De uma família totalmente estruturada e você se casando ou convivendo com uma pessoa que vem de uma família meio degringolada. Ou seja, para você, o seu modelo é o perfeito e o daquela pessoa não é, mas ao seu ver, a sua visão. Então você não pode impor, e às vezes quando você impõe, aí é que gera os problemas. Então tem que se buscar sempre o meu tempo, tem que ouvir. É o que a gente está sempre falando aqui desde o início, a gente tem que ter mais compreensão, tem que saber ouvir mais a outra pessoa e não querer impor a sua vontade. Né? Então a questão da calma é crucial, você saber ouvir. Né? Você saber ouvir o outro, não querer você querer impor a sua vontade. Que o grande problema é justamente esse. Então, é possível você se buscar conciliações? Sim. Né? Através de um conciliador, de um mediador, se for o caso. Né? A gente bem sabe que depois do novo CPC, né, praticamente todas as ações de natureza da família elas passam primeiro pela conciliação, na busca de você tentar sanar aquelas circunstâncias. Né? Eu sempre falo também o seguinte: o que é que você discute hoje praticamente numa ação de divórcio, numa ruptura de uma sociedade conjugal? Guarda de filhos, pensão alimentícia, partilha de bens. Né? Então, vejo que são coisas muito mais objetivas que você tem que ter. Não a guarda do filho que entra na figura da subjetividade. Porque às vezes você tem um pai que quer ficar com a guarda, mas aí depois, de uma certa forma, ele modifica a situação jurídica, porque até com a vontade, desculpa aqui a expressão, de sacanear com o outro, né, eu vou me mudar e vou levar meu filho. Peraí, mas você está fazendo com que aquela pessoa perca o contato. Então as pessoas utilizam de forma muito negativa, às vezes, a figura do filho para atingir o outro. Né? Isso gera um grande problema. Aí colocam a criança, colocam o seu filho no fogo cruzado. Exatamente, no fogo cruzado. Entendeu? Que aí a criança fica completamente perdida. Eu vou ouvir meu pai, vou ouvir minha mãe, eu não quero deixar meu pai triste, não quero deixar minha mãe triste, eu vou concordar com um, vou concordar com o outro, ela perde completamente a referência. Então, essas situações... Muitas vezes eu costumo dizer, Mish, que às vezes a gente vê situações de alienação familiar quando a família nem se desmembrou. Então, assim, é a mulher que ainda continua casada com o cara e fazendo ali uma alienação parental na convivência do casamento. E isso, para a criança, psicologicamente, uma loucura. E essa, às vezes, é uma das piores que você tem. Porque você está debaixo do mesmo teto e uma pessoa chega e fala uma coisa para o filho e o outro, por debaixo dos panos, fala: não aceite aquilo que sua mãe disse, não aceite aquilo que seu pai disse, não, me ouça. E aí você cria um problema. E esse é o problema da alienação parental, é justamente isso, é o problema que se cria para a cabeça da criança. Porque aí você está fazendo com que aquela criança tenha uma família já com problema. Sim, porque ela vai levar essas mazelas para a sua família. Ou, às vezes, vai fazer com que aquela criança não tenha nenhuma família. Ou busque não ter família. Porque, às vezes, ela chega num nível de trauma tão grande que vai dizer: poxa, eu não quero fazer com o meu filho ou com a minha esposa aquilo que meu pai fazia com minha mãe, aquilo que eu sofri com meu pai e com minha mãe. Sim. Né? Então, você aí tem hoje... era uma pessoa completamente revoltada com o conceito de família. Exatamente. E o que é que você tem hoje? Nessa época de pandemia, o que é que a gente pode
orientar, assim dizer, né? Porque é só orientação, porque não é conselho, né? É uma orientação. Existem hoje grupos, né, que atendem online, né? Eu procurei saber que existem, questão que minha mãe está confirmando aqui, existem pessoas que fazem atendimento online, inclusive cursos de terapia familiar. Importante isso, você buscar. Agora, o primeiro passo para você chegar numa situação é você reconhecer que está errando. Aí é Esse é que o é o grande problema. problema. Esse é o problema da pessoa reconhecer. Talvez, às vezes, uma pessoa de fora diga, olha, você está extrapolando, bicho. Procure uma ajuda. Entendeu? Veja o que você está fazendo com a sua mulher, veja o que você está fazendo com seu marido, veja o que você está fazendo com seus pais, veja o que você está fazendo com seus filhos. Então, é importante a pessoa, às vezes, é a grande dificuldade, partir dela esse reconhecimento e saber que ela sozinha não tem condição de sair do buraco, que ela precisa da ajuda de alguém, né? Você fez na sua primeira intervenção falando sobre a questão das mulheres aí na sua discordância, eu só me lembrei da música de Tio Buarque. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, né? Ou seja, tem que se buscar realmente a força de vocês mulheres, Sim, porque vocês mulheres têm uma força muito grande, sim, entendeu? Agora, também a gente tem a força da mulher, eu digo assim, é uma força muito mais psicológica. sim. Vocês conseguem fazer com que que os homens que têm uma força bruta, física maior, né, que a gente às vezes modifique os nossos comportamentos pelas atitudes de vocês. E isso é extremamente louvável, né? Isso é uma grande verdade, Misha. Eu fico dizendo assim, para mim, o verdadeiro símbolo de mulher é aquela que consegue unir a delicadeza, a sensibilidade com o empoderamento, sem feminismo, porque eu detesto radicalismos. Mas, assim, também esse homem que maltrata a mulher não faz isso com qualquer mulher, não, porque tem mulher retada. Tem mulher que Sim, se impõe, tem mulher retada que não vai permitir. Ou, se isso acontecer, acontece uma vez só. Porque tem denúncia, tem os mesmos próprios, então a mulher pode até receber lá a primeira porrada e nunca mais na vida, porque ela vai denunciar, porque ela não vai baixar a cabeça, porque ela não vai se curvar a isso. não vai virar mulher de Ninguém malandro. está completamente livre, infelizmente. Mas É. também existe, muitas vezes, aquela submissão, aquela vitimização e aquela aceitação por tantos outros motivos que não cabem a mim Principalmente o discutir, porque eu econômico. sou uma pessoa muito ferrenha, então sou O bem. grande problema que a gente faz o levantamento é que a submissão que a mulher hoje tem ainda é uma questão de natureza muito mais econômica, né? Ainda que tenham mulheres, não, mas não somente mulheres também, tem homens também, que tem um grande problema, que é a dependência emocional. Sim, Esse daí, eu acho que esse daí às vezes é o pior que você tem, né? Porque você deixa de viver a sua vida para viver a vida do outro. E aí do, você se anula. E essa é, anulação é a pior coisa que tem. é a A pior pessoa coisa. E ela é o que tem mais contribui para prejudicar a relação. exatamente. Aí é terrível essa situação, porque a dependência econômica, a pessoa pode dar desculpa aqui a expressão, um puta que pariu, vamos acabar com esse negócio, eu vou correr e vou fazer minha vida. Ela dá o grito de Esse é liberdade. o Michel que eu conheço, pô. É, ela dá o grito de liberdade, a pessoa dá o grito de Você liberdade e estava vai. muito comportado, viu, Michi? Me É desculpe, porque mas minha você mãe está estava muito assistindo, comportado. é porque minha mãe e meu Eu pai não estão me assistindo, resisti. Eu tenho que quebrar esse protocolo, velho. e eu não consigo resistir. Né? Né? Então, veja, o que é que acontece? Então, quando a pessoa chega e dá um basta na questão econômica, ela vai viver a vida dela. Mas o problema é a dependência emocional. Porque a pessoa depois ela chega, e ela, por mais que ela chega nessa dependência emocional, que ela fala assim, eu não quero mais viver essa vida. Dá o basta, sai de casa ou manda a pessoa para fora de casa, e aí entra no processo de depressão. Fica depressiva porque terminou aquele relacionamento e diz, começa a pensar, será que eu fiz o correto? A culpa será que não era minha? Ou seja, quando ela começa a se culpar, quando a pessoa, ela que eu digo aqui é a pessoa, quando a pessoa começa a se culpar, né, aí você pode ter certeza está E aí cavando tem que cada ter um vez mais o buraco. comentário aí no nosso vídeo, né? Porque aí vai envolver a baixa de autoestima, né? Então, aí é uma bola de neve para que a mulher se sinta a pior de todas as pessoas do mundo.
Infelizmente, é assim mesmo que acontece. Eu vi aqui uma pergunta interessante que Anderson fez aqui. Ele colocou aqui: professor, diante do Covid-19, a guarda compartilhada será suspensa? E se for, a parte prejudicada poderá ter compensação? Veja, Anderson, o que a gente pensa em relação a essa questão da guarda compartilhada, às vezes, ao revés do que a pessoa raciocina, do que seja a guarda compartilhada, a guarda compartilhada não é aquela que o filho está um dia com o pai, um dia com a mãe, uma semana com o pai, uma semana com a mãe. Não é essa. A guarda compartilhada são decisões que os pais, que ambos os pais têm, em relação ao poder familiar que eles exercem sobre o filho. E isso não vai ser modificado. Né? Agora, a questão da presença física, primeiramente, a gente tem que pensar no bem-estar do menor. Né? Você pensando aqui na guarda compartilhada, a primeira coisa que você tem que pensar é no bem-estar do menor, né? Porque, às vezes, essa mudança da casa da mãe, do deslocamento da casa do genitor, que detém a guarda efetiva, né, física, em relação ao outro, pode causar um prejuízo. Então, não é questão de haver compensação, porque você não. Emoção, meu amigo, não se compensa. Sentimento não se compensa. Verdade, verdade. Perfeita, Mish, a Certo? sua colocação. Com certeza. É, eu achei muito interessante toda a sua fala. Você traz digamos assim, uma visão muito sensível do direito de família, mas ao mesmo tempo muito razoável. Então é uma sensibilidade sem perder o caráter razoável, né? Então é preciso, a gente não está aqui a defender, como você bem falou aí, a família perfeita, porque nem a psicologia ensina. A É arte de verdade. criar um filho, né, de constituir uma família, de tolerar a esposa, marido, pai, mãe, nem a psicologia, não existe uma receita. Faça isso, faça aquilo, e assim seu filho vai viver feliz para sempre, vai ter uma profissão mais perfeita do mundo. Isso não existe. A É gente não vive num muito conto de fadas. difícil. Oi? A gente não vive num conto de fadas. Não Né? vive, de jeito Né? nenhum. E Tem até uma no coisa. conto de fadas, a gente tem obstáculos e Tem, superações. e a Ainda gente que o só é feliz final no seja final. feliz, mas É. existem superações, né? Por isso que você diz, era uma vez e que sejam felizes para sempre. Para sempre. Mas no Né? meio Aí, aí, meu amigo. aí tem uma coisa que eu gosto muito de ouvir música, né? Então, tudo isso daqui, Bruninha, que a gente estava conversando, que eu achei muito interessante no nosso bate-papo, né? Uma parte daquela música da Ana Vilela, Trembala, né? Que eu acho, assim, hoje de crucial importância, né? Segura teu filho no colo, sorria e abraça os seus pais enquanto estão aqui. Enquanto eles estão aqui. A vida é um trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. A gente não sabe o nosso futuro. Verdade. Verdade. Essa música aí deveria ser lema para todas as pessoas, da hora que você acorda, da hora que você vai dormir. Porque assim, quem sabe, estaríamos, né, dormindo com aquela consciência tranquila de ter feito o seu papel, né, para o seu pai, para sua mãe, Exatamente. para o seu filho. E assim, com esse amor de família, certamente você é uma pessoa melhor para os outros, cara. No Com seu certeza. trabalho, na sua vida pessoal, entre os seres que não fazem parte da sua família. Quando você é imbuído desse amor, dessa estabilidade entre os seus, você consegue estar mais fortalecido para enfrentar os problemas da vida, você consegue ser muito mais sereno, e isso é fabuloso. E que se Isso você for é o pensar, segredo de viver. e se a gente for pensar, todas as nossas relações, nós estamos constituindo um tipo de família. Porque quando a gente pensa família, a gente não pode estar pensando apenas nas nossas relações afetivas de pai, mãe, filhos, e marido, mulher, não. Você vê, a gente sempre fala isso nas nossas reuniões. A gente é uma família. Aí, a gente Sim, busca o melhor para o outro. Então, quando você tem o ideal de família é você buscar o bem-estar daquela pessoa que está compartilhando momentos com você. sim. Isso é que é o mais importante, né? Então a gente forma laços de amizade, né? A gente vê às vezes ao longo da nossa vida, em especial na nossa vida profissional, que muitas situações que a gente pensava que era de amizade, na verdade não passava de mero coleguismo, mas ainda assim você não pode perder o respeito, porque ali você está
aquela pessoa, ainda que seja considerada tão somente o seu colega, por qualquer motivo que seja, ainda é uma pessoa que buscou, junto com você, a sua melhora e fez com que você melhorasse, né? Então, no Perfeito. momento em que eu consigo, no momento em que eu consigo auxiliar você, minha amiga Bruna, a ser uma pessoa melhor, então eu posso dizer que você faz parte da minha família, porque a gente Claro. está buscando sempre o melhor para outra pessoa, né? Sim. Aquele que busca Perfeito. o mal do outro, né? Essa pessoa ela tem que modificar, sair desse planeta, E viu? assim, sabe, amigo, eu vivo num lema que eu acho que me conforta demais e que é muito simples. Nós precisamos ser espelhos e também pensar em dar ao outro o que nós gostaríamos de receber. Então, assim, eu não Exatamente. posso ser uma pessoa grossa e querer respeito e querer afeto. Eu não posso ser uma pessoa intolerante e querer que todo mundo me tolere. Então, é preciso se posicionar no papel do outro. Porque se você Exatamente. fizer isso, poxa, aí você se credibiliza a exigir tudo, a exigir o respeito, a exigir a cordialidade, porque você faz isso com os outros. E muitas vezes não acontece isso, muitas vezes é assim, né? É, o vosso reino é esquecido porque todo mundo só quer o cuidar de si. O meu reino, mas o vosso reino não é protegido, Vem não a é nós olhado. tudo, vem a nós Pois tudo, né? não é? É, Pois é isso aí, é Mitch, muito foi interessante. massa esse nosso papo. A gente já vai ter que se direcionar aí para o fim, porque bate-papos saudáveis e gostosos passa rápido que a gente nem vê, mas daqui a 6 minutos A o gente tem vídeo aula. vai cair, né? O E a gente vídeo tem vai aula. cair. E a gente tem aula. Você vai para o Universo, eu vou para a FTC, eu estou muito feliz, acompanhei aqui todas as pessoas que entraram e nós dois ensinamos nas duas instituições, então essa parceria foi muito legal, porque a gente consegue reunir aí estudantes das duas instituições que nós honramos nosso nome a cada dia, né, com muito zelo, com muita dedicação. Então, muito obrigada, Misha, por Eu que você agradeço, Bruninha. ter trazido tanto conhecimento a esse bate-papo. Certamente a gente pode fazer uma outra live pensando em uma outra Vamos lá. diretriz. Eu De quero também preferência estar no sábado, disponível. viu? De preferência uma live no sábado que a gente pode estar tomando uma cervejinha também. Para não perder o costume, Tá bom. viu? A Mas eu gente que marca agradeço, Bruna. uma live, assim, digamos assim, como é que a gente vai falar? Etílica. Uma live Etílica. etílica. Tá bom. Eu vou de É, gin, você descontraída. vai de cerveja, a Informal. gente combina. Eu quero Viu? também Ô, aproveitar Bruninha. esse espaço para dizer que amanhã a gente vai ter uma outra live com o professor Sandro Souza. Ele entrou aqui, é nosso colega lá na Universo. É, você foi professor de Sandro, Michi? Ele foi minha vítima também. Foi sua vítima? Então pronto. É, Uma só que agora. pessoa. Mas ele agora não está pedindo mais benção, não. Ele se investiu de professor, não pede mais benção, não, para o professor, rapaz. Ah, é? A gente precisa enquadrar ele então, viu? Fácil, fácil. Mas amanhã a gente vai falar sobre os desafios da jovem advocacia. Né? Eu convidei Pronto. Sandro também para fazer uma live, porque ele é Vou uma participar pessoa, também. né, bem altiva, uma pessoa que tem uma gratidão muito grande, que tem um conhecimento esplendoroso. E aí nós chegamos a esse tema. Né? Como é que imagina só os alunos que nós formamos no semestre passado, que pegaram a OAB nesses últimos meses antes da pandemia, o que fazer diante dessa realidade que não dá para captar cliente, que não dá para conhecer esse mundo aí que o direito lhe proporcionou, ele que sonhou tanto com a É, oportunidade de exercer a profissão. Então a gente vai conversar sobre isso amanhã. em relação a Sandro, ele é bom porque teve bons professores. É verdade. Ele é um discípulo que seguiu perfeitamente a lição dos seus pais intelectuais, não é, Michi? Com certeza, Bruninha. Poxa, muito obrigado de coração. Você sabe que você pode contar comigo sempre. O que precisar. Estamos longe, mas estamos juntos. Verdade, Michi. Não se preocupe não que com segurança, quando a gente puder se encontrar, a gente vai fazer o que a gente sempre fez, se divertir, Tá. para crescer ainda mais a nossa amizade, que nasceu de uma forma tão natural e que certamente durará por todas as nossas vidas. Você mora no Com meu certeza. coração, você sabe disso. E você mora no coração e no puxadinho.
Eu Dá um quero abraço em agradecer a André todos os aí. alunos que entraram aqui para nos prestigiar. E Obrigado. é sempre uma honra ver ex-alunos que muitas vezes entram aqui só para ver os seus mestres queridos, ainda que sejam 2 minutinhos, mas isso representa um respeito por nós todos sem igual. Um beijo para todos Exatamente. vocês. Até a próxima, gente. Tchau, Beijo, Michi. galera. Obrigado pela presença. Saudade. Bruninha, beijão. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.